Então, fala galera, beleza? Chega mais, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o pós-jogo, para a mídia falando, galera, da vitória do Flamengo, né, contra o Estudiantes dentro de casa. Só que teve a polêmica, né? Muita polêmica com a arbitragem envolvendo aí, prejudicaram o Flamengo. A gente vai ver a mídia falando sobre esse assunto, muito porque tem vários lances mostrando que o Flamengo foi prejudicado, galera. Vamos ver a mídia descendo a lenha na arbitragem e como agora, né, fica o Flamengo para a Libertadores. Vamos ver, se inscreve aí, créditos na descrição e vamos acompanhar juntos. No final a gente conversa mais um pouco sobre esse vídeo. Vamos ver. William, boa noite. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, companheiros, fãs de esportes. Mas assim, eu acho que 2-0 para um confronto de 180 minutos também, acho que é uma vantagem que você não pode tratar como desprezível, né? É claro que... Acabou que não foi essa Não vantagem, foi. né? Mas aí a gente vai... tomando o golzinho. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto nevrálgico da noite, né? Ponto nevrálgico. Você sabe que... Você gosta. Não, porque eu já estava preparado para comentar um 4-5-0 aqui, de verdade. Quando saiu o segundo gol, falei, cara, hoje o Estudiantes vai sair do Maracanã com uma sacola, porque o Flamengo tem capacidade de fazer uma goleada histórica aqui hoje e o Estudiantes que se prepare. Estava na mesma pegada que você. E de fato poderia ter acontecido, né? O Flamengo teve volume de jogo no primeiro tempo para fazer uns 3, 4 gols, não fez. No segundo tempo, é verdade que não estava com pinta de que sairiam mais gols, né? O volume não estava tanto assim, o Flamengo estava mais em modo administração. Mas também não estava com pinta de que o Estudiantes ia fazer o gol até a expulsão. Então, a expulsão, sim, é um fator determinante. Tem um amigo meu que está do seu lado esquerdo aí, que gosta de falar que que não tem injustiça se não tem interferência da arbitragem. Uhum. Então, eu acho que hoje... Falou isso hoje na redação. Então, eu acho que se a diferença é de um gol hoje, ela é injusta. Porque a gente não vai conseguir contar a história do jogo hoje sem falar da expulsão. Não dá, ela não é pé de página, ela é manchete. Uhum. Né? A expulsão hoje é manchete. Ela é lead, ela está no primeiro parágrafo, a expulsão. Tanto que os jogadores falam. Tem vezes que a arbitragem é choro de... Hoje não é nem choro de perdedor, né? É de vencedor, mas não dá para não falar. Porque... Tanto é que assim, a indignação do Plata, hoje ela é muito compreensível. Porque ele tomou um chute dentro da área. Exatamente. E foi expulso. Então, foi expulso, assim, cara. imagina como é que fica a cabeça dele. Esperando que fosse marcado um pênalti, porque, na minha opinião, é o que devia ter sido marcado. Tá? Já vou adiantar. Você sai do 3-0 pro 2-1. Isso. E até por isso, acho que o lance deveria ter sido revisado. Porque o segundo amarelo não é possível revisão, mas o pênalti sim. Né? Inclusive, acho eu que... Só se foi fora da área. A única coisa que explica que não tem sido revisão. Pelo amor de Deus. Se for dentro da área, isso aí é pênalti. Então, na minha visão, deveria. Foi dentro da área, não foi? Não foi. Não foi? Só se foi em cima da linha, não foi. mas pra saindo. Mas enfim, eu entendi o que o Bertozzi está falando. Porque se fosse dentro da área, cabia a revisão. Mas... Enfim, é isso, assim. Segundo amarelo não cabe, só para explicar, né? Foi de esporte que não pode ter a intervenção do VAR se fosse segundo amarelo, só se fosse pênalti mesmo. Então, assim, eu vou acabar falando coisas muito parecidas do que eu falei ontem em relação ao Palmeiras, porque, assim, a vantagem é pequena, mas você tem que respeitar o adversário, a história do adversário. Esse é um time que foi campeão num cenário improbabilíssimo em 2009, tá? Eram outros jogadores? Eram. Mas é este clube, é esta camisa e a história do futebol também se respeita, né? Então, assim, acho que vai ser um ambientaço, né? Esse gol revigora. Nesse momento, a torcida do Estudiantes está olhando um para a cara do outro e falando, cara, saímos vivos. Se você pode. Né? Exato. Então, assim, o ambiente vai ser uma coisa de louco na partida de volta e o Flamengo vai ter que enfrentar esse ambiente hostil. Acho que o rubro-negro, embora ele saiba que esse time é muito mais confiável, ele lembra de Olímpia, ele lembra de Penharol, então assim, ele sabe que isso já aconteceu e o Estudiantes é melhor que esses times que eliminaram o Flamengo recentemente. Muito embora esse Flamengo também é melhor que os outros Flamengos, né? Não tenho dúvida disso. Esse Flamengo é muito melhor e muito mais confiável. Até por isso acho, e concordo com o Calçade, acho que o Flamengo é favorito para ganhar de novo, tá? Mas o ponto é, de fato, não está decidido e era para estar. Mas acho que hoje a gente não dá para contar a história desse jogo sem falar deste lance específico. E concordo que a condução do jogo todo foi ruim, tá?
critérios, cartões, outros lances, mas é que este lance específico, ele é um lance que muda o que foi o jogo dali em diante, né? Amigo do Bertozzi à esquerda, o placar foi injusto, é isso? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você. Ao Bertozzi, obrigado por me chamar de amigo. Parabéns. Obrigado. Saúde e paz. Quantos anos? É hoje? É daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Tá, não vamos esperar virar o horário para comemorar. Quem viu hoje, primeiro boa noite, Mário Marra. Boa noite. Aí os fãs do Esporte, o Calçade. Quem viu o Mário Marra carregando o Leonardo Bertozzi hoje na redação? Pujança física, né? Mostra que a jovialidade continua. Muito treinamento, cara. Condicionamento físico, isso aí. Assim, eu não gosto do seu raciocínio inicial, William. Mas o Flamengo poderia ter feito mais gols. Eu concordo. Mas eu acho que erros e acertos de equipes, que são, obviamente, de jogadores ou treinadores, são do jogo. O jogo tem sorte, tem azar, tem erro e tem acerto. O árbitro não joga o jogo. O árbitro está lá para que o jogo seja o mais justo possível. Então por isso você acha que foi injusto? Muito. E o jogo só é justo quando os critérios de arbitragem, goste eu deles ou não, são iguais para ambas as equipes. Eu acho que a arbitragem hoje foi desigual. Eu acho que a arbitragem hoje dificultou um pouco para o Flamengo. É óbvio que o Plata foi expulso. Ele tem que fazer a falta depois daquele jeito. Não tem, mas são reações naturais do jogo. Eu quero rever o gol do Estudiantes. Eu tenho uma dúvida no gol do Estudiantes. Vamos rever. Eu também tenho. Primeiro Plata, né? Primeiro Plata, que assim, a gente vai ver esse lance 435 vezes. A única discussão cabível, desculpa, William, te interromper, vai lá, mas Gerson. a única discussão cabível para mim é se foi dentro da área ou não, para saber, né, a possibilidade de revisão. Porque dá a impressão que é fora, mas o ângulo não é o melhor. Exatamente, porque é óbvio que o Plata que tomou o chute do adversário. Sim. Não foi o Plata que entrou com a sola, né? Que a gente fala, entrou com a sola e prejudicou, né? Botou o adversário lá em risco. Não, ele que tomou um chute. Ele tomou um chute na sola do pé, porque ele já tinha dado um toque na bola. Exatamente. Ele já tinha dado um toque na bola lá. E ele que toma o chute. Então, assim, a única discussão para mim possível era, não, foi dentro da área ou foi fora da área. Que aí, ok, fora da área não cabe a revisão e o árbitro interpretou que era o segundo amarelo, que também é um absurdo. Só para esclarecer, o local onde ele toma o chute, se a parte do corpo está dentro ou fora da área, é a que conta para mim. Eu acho que está bem claro, está fora da área. De qualquer forma, eu não gostei da condução da arbitragem. Repito, quero rever o gol do Estudiantes para ver se não tem uma bola na mão, na jogada. E olha o lance aí, ó. Vamos lá, vai. Já que você tocou no assunto. Não, é agora, na hora que a bola volta. Ó, atenção. Agora, essa hora aí. Essa hora. Vai ter que... É outra câmera. Tem mais perto? Tem, tá chegando, ó. Que essa daí o VAR viu e reviu 500 vezes, né, gente? Então, mas ele pode ter visto, revisto e errado. Né? Porque o Jogos não pode subir de braço aberto, não é assim o futebol de hoje. Não é nas costas, não? Então, não consegui ver exatamente onde foi. Como nenhum jogador do Flamengo reclama, e já estavam condicionados a reclamar por razões mais do que justas na partida, eu desconfio que não bateu na mão, tá? Mas muito mais pela reação dos jogadores, por algo que eu consigo identificar. De qualquer forma, o Flamengo... O que você acha, William? Difícil. Cara, tá difícil, viu? Cada hora eu mudo. Eu vou falar pra você, por esse ângulo eu acho que bateu no braço, mas por esse ângulo eu acho que bateu nas costas. Então, meu amigo, não tô ajudando em nada. Não é? Por esse ângulo, da impressão de costas. Impressão de costas. Agora, olha lá, Birner. Câmera bem lenta aí pra ajudar, hein? Vamos lá, hein? Atenção. Eu acho que é costas. Jailson tem dúvida ainda, hein? Tem, né? Eu não consegui definir. Cara, aí na câmera bem lenta e parece que foi nas costas, hein? É a minha impressão. No ângulo que eu achava que tinha sido no braço. Mas perceba a dificuldade sim, né? Perceba a dificuldade para... Só como detalhe, foi dado gol contra do Léo Pereira, né? Por causa do desvio. Por desvio, dizer, porque não ia na direção do gol, né? Não entraria. Olhando sobre as possibilidades dos times, eu acho que são equipes incomparáveis. É óbvio que a gente respeita o que é o futebol. A gente respeita o tetracampeonato dos Estudiantes, a mítica do seu estádio, o fato do jogo de volta, sei lá. Mas, como aconteceu ontem, em Núñez,
o Estudiantes achou um gol, onde tem um desvio do adversário, onde é uma bola que levanta na área porque não tem construção, contra um time muito superior, que vai jogar agressivamente também fora de casa, que tem mais formas de jogar, mais escalações, mais jogadores, que parecem fisicamente mais aptos a encarar o jogo. Então, acho que o Estudiantes é uma enorme zebra, mesmo jogando dentro de casa. E o Flamengo tem toda a razão de reclamar. Eu acho que a reclamação, eu sei que muita gente não gosta, eu acho que a pressão faz parte. Colocar pressão no árbitro no jogo de volta faz parte, porque assim é o futebol sul-americano, tudo que eu gosto ou que eu não gosto. Como o jogo é jogado aqui, né? Que tem gente que reclama disso. Então, eu acho que o Flamengo tem que usar tudo que aconteceu nesse jogo para pressionar a Conmebol e evitar erros no jogo de volta. Vou passar para o Calçade daqui a pouco. Uma esperança na bagagem. Um abraço para o Calçade e para toda a nossa equipe lá que deu um show de cobertura. Só um detalhe, o Plata fez uma postagem aí já nas redes sociais, né? Vamos colocar esse trecho aí do Plata. Libertadores. Parabéns, nem para chamar o VAR. Porque é o que a gente estava explicando, né? Tá indignado, né? Segundo a Maré. O VAR é uma TV de tubo. É uma TV de tubo. Né? É uma TV do tempo. Tem gente que trata o VAR como um PlayStation 5, mas ali é um Atari, né? Uma até semana retrasada e doei. E é o seguinte... Era um VAR. Era um VAR. Você tinha um VAR em casa. Você pode contar sobre essa história no nosso intervalo no YouTube, porque as suas histórias no YouTube estão maravilhosas, estão fazendo um sucesso danado. Mas, além da postagem do Plata, o José Boto apareceu para falar. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Tem que fazer pressão. Tentar aqui medir um pouco as palavras, que não me apetece muito, do que se passou ali dentro hoje. Pedir à Conmebol que analise bem o que é que se passou ali dentro. O penalti em nosso favor, que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da segunda volta, da segunda mão. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipa que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipa. Há um jogador dos Estudiantes que faz uma falta feíssima sobre o Arrascaeta na primeira parte e o árbitro nem amarelo lhe dá, e era o segundo amarelo. A nós transforma um penalti, como eu já disse, na expulsão de um jogador nosso. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir e é importante alguém vir aqui falar. Apetecia-me dizer outras coisas, mas vou ficar pelo escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro, tá? Obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Perceba que ele se refere ao lance de mão, né? Na hora do que tinha que ter sido um pênalti ou não, ou uma falta, mas originou uma expulsão que não tinha que ter sido expulsão. Então a gente separou esse lance ali direitinho. Vamos dar uma olhada? Rapaz, não para, né? E agora, hein? E agora, hein? Foi ou não foi? Antes do chute. Com o Luiz Araújo, né? Que aí seria dentro da área mesmo. Aí é dentro da área. Aí é dentro da área. Ainda tem isso, né? Pra piorar, então, né? Porque aí são os amarelos. E eu não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo, mas tem um toque sim, porque a bola muda um pouquinho de leve a trajetória, né? Vocês estão vendo isso que eu estou vendo? Como o Carlos Genocino gosta de dizer, na câmera lenta, até beijo de vó é agressão. Não, tudo bem, mas tem um toque que tem, né? Nesse caso, a gente tem que olhar para a bola. Se no exato momento em que a mão se toca na bola, ou se a bola chegar próximo, se a gente tem alguma mudança mínima de direção de bola. Não tem. Eu tô vendo. Lá. Eu tô vendo. Tem uma minúscula. Eu tô vendo uma mudança mínima. Tem uma minúscula. Então aí era pra chamar o VAR. E a bola tá em disputa, né? Então aí o VAR, aliás, o VAR podia chamar aí no caso. Ela tá ao alcance do jogo do Flamengo e ele leva o braço em direção à bola. Não é? Esse toque não é involuntário. Exatamente. E vamos combinar que há realmente... Eu vejo uma pequena mudança ali. Eu nem tinha visto esse toque. Nem eu. Eu achei tão absurdo também, né? a inversão no bico, no Plata, que eu nem tinha visto esse toque no braço. Que realmente há ali a disputa com o Luiz Araújo. Mas o... É muito pequeno o toque, mas ele existe. Eu ainda fico com... A questão pra mim ainda é em cima do Plata, a inversão, e aí o Boto vai ali fazer a pressão, né?
Porque você tira um jogador que estava fazendo bastante a diferença. Vale a gente lembrar que o Plata que deu assistência ali pro Pedro no primeiro gol, e o Plata flutuando, jogando muito pelo lado direito, enfim, flutuando por vários lugares, né, do campo. E você tirou ele do jogo de ida, né, no caso, e logo depois o Flamengo toma o gol, que bota o Estudiantes de novo no confronto, né, a gente pode falar assim, e você ainda tira o Plata do jogo de volta. Então você tira um dos principais jogadores que estavam atuando no jogo hoje, e muito bem, por sinal, e aí você também tira esse cara do jogo da volta. Então a arbitragem do querido Andrés Rojas foi mal, terrível, né? Foi muito mal. Hoje ele foi muito mal, porque vale a gente lembrar, né? Acho que a gente ainda vai falar sobre isso. Quando o jogador tem velocidade, né, e ele bota a bola na frente e lá um leve toque, igual foi esse leve toque no braço, rolou um leve toque no Samuelino também. E no primeiro tempo ainda. Rolou um leve toque. Mas foi um leve toque. Mas rolou, ué. O cara tá em velocidade, tá correndo, faz o drible, dá o tapa, né, que fala, e dá um toquezinho, ele bate na própria perna porque rolou um toquezinho nele antes. Então ali também não teve nada. Não teve. O Samuelino ficou rolando no chão sozinho lá, reclamando, e não teve nada. Não teve VAR, não teve absolutamente nada também. E aí eu repito o que eu falei, a saída do Saul, para mim, mais cedo, né, por conta de amarelo também, picotando o jogo. Alguns amarelos, deu um amarelo pro Bruno Henrique lá na hora que o Bruno Henrique foi reclamar também. Então, assim, a atuação dele foi bem complicada, fora essa mão que eu nem tinha visto também, que você conseguiu ver aí. E vimos agora. Bom, vamos fazer um intervalo? Justos, o futebol é assim, isso faz parte. No fim das contas, os 3 times brasileiros acho que fizeram mais do que o resultado que eles colheram. O Flamengo e o Palmeiras ganharam. Porque hoje a gente tem o Real Madrid e o Barcelona do continente, né? Assim, é um domínio muito grande, é uma diferença muito grande de Flamengo e Palmeiras para os outros. O Flamengo, a gente já falou bastante do Palmeiras ontem, falando do Flamengo hoje, era o jogo para 4-0, para 5-0. E aí o jogo acaba girando um pouquinho ali no fim, com a expulsão do Plata. A gente vai falar bastante disso ao longo do programa, mas o Flamengo fez por onde para ter vencido por goleada e sai do Maracanã com uma sensação de derrota. Não é uma derrota, eu tenho certeza que na entrevista do Felipe Luiz ele vai falar, temos que celebrar, é uma vitória e tal, não sei o quê. Mas quem saiu comemorando do Maracanã foi a torcida que perdeu o jogo, a torcida do Estudiantes. Não precisa de muito, né? Para argentino gritar mais ali, para argentino fazer mais barulho do que 70 mil pessoas no Maracanã, não precisa de muito não. Mas o Estudiantes teve um gol no fim que realmente deu essa sensação de derrota flamenguista e vitória dos Estudiantes, ainda que o resultado tenha sido o inverso. Acho que o Flamengo vai lá para a Argentina e vai ganhar do mesmo jeito. Já o São Paulo, Tomás, fez um grande segundo tempo contra jogo bem típico da LDU na altitude, né? Na etapa inicial, um deles, o gol mais rápido da história do Flamengo na competição, 15 segundos apenas. Aliás, o segundo gol mais rápido de um time brasileiro a partir da fase de quartas de final na Libertadores, só perde para um gol do Caio Jorge, ainda no Santos contra o Grêmio, lá atrás em 2020, 11 segundos. Eu não lembrava dessa. Parece que empatou com o do Arthur, né, nessa Libertadores. O gol do Arthur foi rapidinho também, né? Botafogo e LDU? Botafogo e LDU, 1-0, depois o Botafogo é eliminado. A gente tem aos 6 minutos uma chance perigosa com o Saul, foi um atropelamento, né? O Varela faz um belo gol aos 8. O Pedro desperdiça uma chance inacreditável aos 20, numa linda jogada do Flamengo. Cara, aliás, foram vários gols perdidos dentro assim, da área, né? E várias jogadas também de gols perigosos, a bola, né, circulando. Preciosismo, né? Tomás. Em alguns momentos, sim. Preciosismo. O jogo estava muito fácil. Quando o jogo está muito fácil, o jogador perde a atenção em muitos momentos. É por isso que quando a gente vê times que goleiam, que não perdem essa atenção, que mantêm, como foi o Flamengo contra o Vitória no Brasileiro, aquele 8-0, a gente elogia. Hoje eu achei o Flamengo preciosista, tentando fazer alguns gols ali que dava para ter feito mais simples. O Pedro, inclusive, no segundo tempo vai fazer um lançamento de chaleira com 10 minutos do segundo tempo. Pedro que já tinha tentado gol do meio campo no primeiro tempo, teve lance com 2 calcanhares dentro da área, até que foi um lance bonito do Flamengo, mas de fato... Eu acho que em algum momento ali perdeu-se 2-0, vai ganhar de quanto quiser, ganhou de quanto não quis.
Chance perigosa do Samuel Lino, também aos 28 minutos, ainda sem fazer gol na Libertadores. E o Plata, né? Teve a sua chance também aos 35. Ele tenta dar uma cavadinha e a bola escapa. Eu acho até que ele fez o certo ali, porque o goleiro... ele errou tecnicamente. Errou, foi um erro técnico porque dele. O Plata é pior tecnicamente do que o Luiz Araújo, e acho que isso gera discussões. Daqui a pouco a gente vai ver o campo do Flamengo, mas ele trabalha mais pelo time. Ele trabalha muito pelo time. Defensivamente, o Felipe Luiz gosta disso, a intensidade. Segundo tempo começa mais ou menos como termina o primeiro tempo, com o Flamengo em cima. O Samuel Lino tem uma chance aos 5, outra chance com ele aos 20, e aí aos 36 minutos acontece a expulsão do Gonçalo Plata, para mim absolutamente injusta, e mais um lance que mostra, na minha modesta opinião, né, como é imbecil essa regra de não poder o VAR colaborar em lances de segundo cartão amarelo. Eu entendo que o cartão amarelo normal não tem que ser revisto pelo VAR, porque o jogo ia ficar parando toda hora. Ele já para toda hora. Mas um segundo amarelo que vai gerar expulsão, eu não gosto dessa regra, mas é assim, então o Plata ficou pedindo, né, o VAR, mas não tem jeito, segundo amarelo, o árbitro não tinha o que fazer, o VAR não tinha o que fazer. Mas o árbitro erra na minha avaliação, Júlio. Não, eu também acho que erra, mas também acho que é um lance interpretativo ali. Também eu não expulsaria, não daria amarelo pro Plata. Fiquei até na dúvida se não foi falta no Plata, no lance. Não sei se o árbitro interpretou que foi dentro da área e interpretou que fosse uma simulação, enfim. Sei lá o que o juiz entendeu ali daquela jogada. Mas ele deu amarelo, ele achou que o Plata... Possivelmente a interpretação dele tenha sido que o Plata foi com uma solada, né, na tentativa de bloquear o chute do jogador do Estudiantes. Agora, nesse momento, Tomás, entre a chance perigosa do Lino e a expulsão do Plata, nesses 15 minutos que antecederam a expulsão do Plata, o Estudiante já estava melhor no jogo. Já tinha saído mais para o jogo, tinha feito algumas alterações. E ali eu achei que o Flamengo dormiu no ponto. Assim, cansou? Não é muito justificável. Aonde que eu não gosto do que fez o Felipe Luiz? Acho que ele demora para mudar. Ele tira o Pedro para botar o Bruno Henrique. Ele tira o Arrascaeta para botar o Luiz Araújo aos 27 do segundo tempo. A gente está vendo ali na tela, ó, do lado direito. Ele bota o Alan no lugar do Saul para reforçar a marcação. A partir desse momento o Flamengo já não tinha mais tanta qualidade no meio de campo, ou seja, já sem Jorginho e Saul, né? Jorginho não jogou. Então era um De La Cruz, que jogou o tempo inteiro, e Alan. Já não teve a mesma capacidade de segurar a bola. Arrascaeta cansado. Eu acho que poderia ter tirado antes o Arrascaeta, poderia ter mudado antes o time. Aí o Estudiantes já estava melhor. O Estudiantes já estava jogando melhor. Criando chances? Claro que não. É fraco. O time é fraco. O Flamengo é melhor. Assim, é uma diferença muito grande. É como se fosse um Bayern contra Benfica na Champions League. É uma coisa muito gritante, é uma coisa muito brutal. Mas estava lá, estava tentando jogar o Estudiantes. E eu acho que o Flamengo fala, beleza, vai. Vamos esperar acabar 2-0. Quando sai a expulsão do Plata, o Estudiantes vai mais ainda para cima. Aí ele vai para cima mesmo. Aí ele faz alterações, inclusive, para ir para cima. E aí o Felipe Luiz troca o Lino pelo Danilo. E aí, para mim, é um erro. É um erro. Vários técnicos fariam a mesma alteração. Vários. Mas, assim, para mim, essa é uma alteração para... Faltam 5 minutos e daqui 5 minutos eu estarei classificado ou serei campeão. Esse é um jogo de ida. E eu acho que o Flamengo não precisava ter recuado tanto. A impressão que eu tive depois da expulsão, Tomás, e a gente já viu isso acontecer. Aliás, o Estudiantes jogou no final de semana contra o River com um a mais e não fez nada. A gente já viu isso acontecer. A hora que o Estudiantes mexe, ele talvez abrisse espaços que o Flamengo em nenhum momento... Quer dizer, eu não vou dizer que em nenhum momento teve, porque ele teve espaços. Mas talvez ele tivesse a chance do 3-0 por causa da expulsão do Plata. Porque expulsa o Plata, o time fica com 10, Estudiantes se abre em busca. Se o Flamengo conseguisse se organizar defensivamente e contra-atacar com o Lino e com o Luiz Araújo, ele poderia ter feito o terceiro gol. Então, eu não gostei da alteração do Felipe Luiz. Ele bota o Danilo lá na área. Para quê? Sim, Flamengo, muitas vezes, eu já vi muito técnico falar isso. Às vezes, você tem uma linha de 4 que está bem organizada. Você tem um jogador expulso, você faz uma de 4 na frente e larga o Bruno Henrique lá sozinho, né?
O Lino já jogou de lateral várias vezes. O Lino fecha pela esquerda, o Luiz Araújo fecha pela direita, deixa o Bruno Henrique sozinho lá na frente e se organiza assim, né? Não é para você ceder chances para o adversário. Deixa o Estudiantes lá. Quando você coloca um terceiro, um quinto jogador nessa linha de trás, às vezes atrapalha. Um jogador não sabe bem quem marcar. Às vezes, eu acho que o Flamengo não deve ter treinado desse jeito. Acho que é uma alteração meio simeonística ali, meio, bota mais um zagueiro aí e tal. E eu acho que essa alteração atrapalhou o Flamengo. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Vocês viram falar sobre um jogo, né, de 2-1, Flamengo Estudiantes. O Flamengo abriu 2-0 muito rápido. Ao que parecia, o Flamengo iria golear, mas não aconteceu, galera. E muito se devia ao que aconteceu durante o jogo, né? Do Flamengo não conseguir ampliar mais uma vez e também da arbitragem prejudicar o Flamengo. Foi um lance muito, muito questionável, né? Vocês viram os comentaristas falando que naquele lance onde o Plata foi expulso era para ter sido pênalti para o Flamengo, que não aconteceu. Então, mais uma vez, a arbitragem tomando protagonismo, fazendo uma coisa que não deveria fazer e prejudicando o time. Dessa vez foi o Flamengo, mas poderia ter sido outro time, né? Mas o Flamengo foi sim prejudicado e um jogo onde termina 2-1 e um jogo onde pode definir o futuro de um time, né? Porque o Flamengo vai jogar fora de casa e o Flamengo pode acabar perdendo essa partida e ser eliminado por causa disso. Então, mais uma vez a arbitragem errando, né? Em lances fáceis, mas parece que para eles não, né? E o que fica mais complicado é porque tem o VAR, e o VAR, embora veja o lance, parece que não consegue enxergar o óbvio. Então é complicado. O Boto já falou também, os jogadores já falaram, reclamaram dessa questão, mas a gente sabe, né, que vai falar, vai reclamar e não vai adiantar muita coisa. A verdade é que o Flamengo deveria ter definido dentro de campo. Se tivesse feito 3, 4 gols, isso não teria acontecido, mesmo que tivesse sido prejudicado, mas não iria terminar 2-1. Isso aconteceu porque o Flamengo perdeu as chances que teve e acabou, né, agora sendo prejudicado e está na corda bamba, né? Porque 1-0 não é resultado que garante nada, né? Pode ser que chegue na semana que vem o Flamengo vença o jogo, pode ser, mas pode ser também que perca por 1-0 e perca nos pênaltis. Então, o Flamengo está em uma situação bem complicada. Jogar fora de casa é difícil, times argentinos, e a gente vai ver o que vai acontecer. Final de semana agora tem Flamengo e Vasco, a gente também fica na expectativa porque é um jogo importante. O Flamengo líder no Campeonato Brasileiro, mas claro que os olhos estarão não só contra o Vasco, mas também na semana que vem. Porque o Flamengo está muito próximo de chegar à semifinal, se vencer estará na semifinal. E podemos ver um confronto, quem sabe, né? Se o Flamengo chegar à final da Libertadores, de Flamengo e Palmeiras, ou talvez Flamengo e River, Flamengo e São Paulo, mas o mais provável é um Flamengo e Palmeiras, se tudo ocorrer, né? Segundo aí o que todo mundo aguarda. No mais, galera, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like, comenta também se vocês concordam com o que foi falado, e é isso aí, até o próximo vídeo. Fui!